Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, como muitos bem sabem, eu sou pedagogo de formação e estou na ativa atualmente como professor de ensino fundamental. Eu ia falar hoje sobre o concurso de Ribeirão Pires, eu achei até interessante assim, alguns cargos, algumas informações pertinentes, embora eu ache a banca organizadora bem ruim. Mas me mandaram uma mensagem falando: Rogério, você ficou sabendo da MC Pipoquinha? Primeiro, eu não sabia nem da existência da MC Pipoquinha. Sinceramente, eu ando meio por fora e eu nunca reparei as crianças, pelo menos na minha aula, comentando sobre essa Pipoquinha, mas agora eu vou ficar atento. Falou em MC Pipoquinha, eu já vou censurar, falar, está proibido falar de MC Pipoquinha na minha aula. Sim, vai ser assim, porque essa moça é um perigo. Depois que eu analisei algumas letras dela, inclusive eu vou falar uma aqui para vocês. Não acho que um tipo de música que tem essa letra deva ser transmitida para crianças, e que é o público dela. Entre 8, 11 anos ali, 12 no máximo, pelo que eu andei pesquisando, pelo que outros youtubers, canais aí, vem falando que o público dela é bem infantil, tá? Crianças e pré-adolescentes ali. E pediram que eu comentasse, porque ela fez um comentário a respeito dos professores, e aí falaram: professor, você não vai falar, não vai fazer nada? Eu vou passar aqui o áudio, não quero nem mostrar porque esse vídeo vem de outra plataforma que não é do YouTube. Ele pode tesourar, né? Eu vou passar só o áudio para você ouvir. Meu amor, minha pipa. Ah tá, antes de passar o áudio eu preciso contextualizar. De repente você não tá bem por fora do que está acontecendo. É que assim, o que aconteceu? Uma fã dessa Pipoquinha, uma criança, comentou no Insta que a professora brigou com ela, porque ela ficou falando da Pipoquinha na sala de aula. Enfim, a professora deve conhecer, deve ter dado aquele sermão nela, e aí a fã, que levou o sermão da professora, com razão, porque MC Pipoquinha não dá, né? Foi reclamado para a Pipoquinha deu a resposta para a professora. Eu poderia não ter falado nada, poderia ter deixado quieto, mas ela foi querer falar. Por quê? Porque é professor. Porque as pessoas, não todas, mas uma boa parte, se acha no direito de atacar professores. Porque é professor. Porque esta é uma lavagem cerebral que vem desde a ditadura militar, vem se estendendo até hoje, de que o professor não tem que ser valorizado, não tem que ser respeitado. E por trás de tudo isso, por trás de toda essa arquitetura contra o professor, essa raiva contra o professor, tem um viés econômico. Que é o quê? Deixar a população mais burra possível. Para que os que estão em cima realmente dominar. A ideia é essa. Basicamente. Aí a Pipoquinha foi responder. Kate, não briga com a sua professora por causa de mim. Ela tem o poder de rodar você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela. Já é professora. Entendeu? Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque ouvir desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado pra caralho, só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganhei 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Precisa estudar muito. Não discute com ela, não. Discute, não. Então tá, esse foi o comentário dela aí, falando bem mal dos professores, falando que a professora não tem o que fazer em casa, porque vai aguentar desaforo de aluno. E não é bem isso. Eu já vou comentar um pouco mais a respeito
da importância de um professor na sociedade. Nem é na sala de aula, na escola, não. Na sociedade em geral. Porque todos passam por professores. Não existe um médico que não passou por um professor. Só mesmo o ignorante, uma MC pipoquinha, para não entender isso. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu não... Quando eu li essa letra, eu pensei, não tem que ficar só para mim. Você também tem que passar por isso. E eu vou compartilhar. Olha só o nome da música. Que é uma belezura linda. O nome da música é Quero Ser Enterrada de Quatro. Isso mesmo, Quero Ser Enterrada de Quatro. Aí vem as estrofes e os versos, né? Tá vendo lá? Quando eu morrer, eu quero ser enterrado de quatro. Porque é assim. A terra vai me comer do jeitinho que eu gosto. Eu não quero de frente, eu não quero de lado. Quero de quatro, quero de quatro. Eu não quero de frente, não quero de lado. Quero de quatro, quero de quatro. De quatro que entra tudo, enfim. Aí fica nesse negócio de quatro até o final. Bota, soca. Tudo aquilo que você já sabe que é lixo. Então assim, a pipoquinha não faz música, gente. Faz lixo. Ela está começando agora. Já começa atacando os professores. Não sei se essa fama dela vai durar muito tempo. Porque você pode reparar. Os MCs, os cantores, ninguém fala mal do professor. Principalmente esses MCs, esses funkeiros que o público é muito jovem. Por quê? Porque todos eles estão em período escolar. Então vai o MC falar mal do professor, os professores são também orientadores dessas crianças. E, consequentemente, essa pipoquinha pode já começar a ser cancelada, os professores começarem a trazer à tona a discussão do que são as músicas dessa pipoquinha, o que é essa pipoquinha. Pelo que consta, ela não tem escolaridade nenhuma. Assim, acho que foi até um tiro no pé. E a pipoquinha, como eu disse, não faz música. Aquilo é lixo, é só uma encenação sexual. Inclusive, o show que ela promove é uma encenação sexual. Ela se diz a rainha da putaria. Então, por aí você já tira de base o que deve ser o show dela. Sim, aquelas posições, aquelas insinuações, encenações sexuais. Tem show que ela fica sem roupa. Teve recentemente uma polêmica aí que eu tive que pesquisar quem é essa pipoquinha de sexo oral no palco. Então assim, é lixo. É escória, é lodo, é poço. Tudo de ruim é de cocô para baixo. Não é nada bom. E você vê que o discurso dela ignora os professores. Ah, coitada dela, tá, é professor, ganha pouco, enfim, né? Ela inconscientemente, porque ela pelo jeito não estudou, inconscientemente replica o discurso neoliberal, que é o que eu falei no começo do vídeo. O neoliberalismo que trabalha com essa questão de desvalorizar o professor ao máximo. Para quê? Para que tenha as pessoas com menos escolaridade, pessoas que não pensam, para que eles consigam manipular. Este é o trabalho neoliberal. Então assim, do jeito que ela fala, é o que muita gente fala, infelizmente. O professor ganha pouco porque ele quer, ele vai lá dar aula para ganhar pouco. Esse é o discurso. Não se discute o porquê. Por que o professor ganha pouco? Isso não é justo. A gente poderia pensar em algo do tipo. E o sistema anti-professores é tão forte, que a gente não precisa nem ir longe. Você pode ver as manifestações na Prefeitura de São Paulo, no estado de professores, por melhoria salarial. O que acontece, alguém lá dá o recado, dá a ordem, o comando militar. Fala, vai lá e desce o cacete em todos eles, aqueles petistas, esquerdistas, eles falam assim, né? Quando é da direita.
tá no poder. Desce o cacete em todo mundo, são tudo vagabundo, pode descer o cacete. Isso que eles falam. Professores manifestando, são todos vagabundos, desce o cacete. Quando tem um pessoal bloqueando estradas, atrapalhando todo mundo, pessoas morrendo no trânsito porque a ambulância não consegue passar, reivindicando o quê? Uma intervenção militar, um golpe de Estado. Aí ninguém faz nada. Aí eles ficam lá, queimam o pneu, cantam o hino nacional com o pneu e fica por isso mesmo. Ah não, o professor não, os professores foram pedir aumento de salário, vamos descer o cacete. Então assim, por que aqui não se discute? Por que como professor ganha tão pouco? Essa deveria ser a discussão. Ela culpa a professora pela falta de política do Estado de valorização da educação. Por quê? Porque o próprio governo, os governos, não veem como bom para eles ter pessoas que pensam. Esta é a questão. Por isso, desde 1964, tem essa desvalorização total do professor. Né? Então a discussão não é que a professora ganha pouco, é por que ganha pouco. Isso que deveria ser discutido. Mas a MC Pipoquinha usa da sua influência para jogar mais ainda a pá de cal em cima dos professores. A coisa já está ruim, ela vai, consegue piorar. E ela comenta, eu vi desaforo, tal. Não, o professor, ele não ouve desaforo na sala de aula, ele não é uma babá que está ali aguentando desaforo, não é nada disso. Tá? A questão do professor é a construção dos saberes, a construção do conhecimento e também do desenvolvimento social. Quando uma criança chega na escola, um aluno, um estudante chega na escola, o professor ele tem a missão, o trabalho de transformar aquela pessoa melhor. Ela vai entrar na escola e vai sair melhor. Entende? Essa é a missão. O que é diferente dos seus shows. Não posso dizer o mesmo do seu show. Quero ser enterrado de 4. Não tem agregamento cultural nem educacional nenhum. É uma porcaria. Não tem comparação o show da Pipoquinha com a sala de aula. Há um abismo muito grande. Cultural, social, emocional até. Na escola há esse trabalho, porque ali os grupos se encontram, há divergências, tem diversos pontos de vista diferentes com relação ao mundo, do que seria o mundo, e o professor está ali para mediar essas situações. Então os conflitos são normais, mas quem é o adulto? É o professor. E o professor vai orientar esse adolescente, orientar essas crianças do que é bom, do que não é, saber dialogar, saber tolerar, entender o ponto de vista do outro, desenvolver a empatia. Não, a escola, a sala de aula não é a música, você enterrar de 4 e nem aquela encenação, aquilo que acontece no seu show. Há uma diferença muito grande. E aí pense assim, quem vai alfabetizar os filhos da Pipoquinha? Algum professor, não é mesmo? Muita gente passa por professores, o médico, os músicos, até os músicos que trabalham com ela passam por professores, até o técnico de som teve professor, todo mundo teve, parece que só ela que não. E essa raiva, esse rancor, esse ódio contra os professores que ela destila, dizendo, eu fico meia hora lá, ganho 70 mil. Mas eu tenho uma péssima notícia para Pipoquinha. Isso aí em breve acaba. Ninguém mexe com a classe de professores. Repare seus colegas artistas. Nenhum fala. Eles sabem o poder. O professor está em todo canto. É a sociedade. O professor constrói, ajuda a construir uma sociedade. Então, poxa, você pode ser cancelado ou cancelada falando mal de professores. Eu, na posição de um artista famoso, jamais faria uma coisa dessa. Mas enfim, gente, uma grande
poder ser, né, uma grande perda de tempo. A gente está falando da pipoquinha aqui, mas acho que no final das contas serviu para muita coisa. Serviu para algumas pessoas entenderem qual que é o papel da escola, qual que é o papel de um professor. E assim, eu prefiro ganhar meus 5 mil com a consciência limpa, sabendo que estou fazendo uma coisa honesta, do que ganhar 70 mil com porcaria e, de certa maneira, até desonesto com as crianças, porque isso não é conteúdo para a criança estar assistindo. Se fosse show para adulto, tudo bem, mas a gente sabe qual que é o público. É isso que eu tenho a dizer a essa questão da MC Pipoquinha. A partir de amanhã a gente volta com os vídeos normais aqui do canal, mas eu precisava dar uma resposta. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!